presidente, o Brasil ficou perplexo ao saber que aquele cidadão preso, que Drauzio Varela abraçou dentro da prisão, foi preso porque estuprou, matou uma criança de 9 anos. E aí começou a polêmica do abraço de Drauzio Varela. Mas, senhor presidente, não se trata do abraço de Drauzio Varela. Se trata de, mais uma vez, a Rede Globo tentar vitimizar a massa carcerária, independente se ela é hétero ou homossexual. Se trata de se pregar a ideia da nova chance que estupradores e assassinos merecem, sem perguntar que chance terá o menino Fábio dos Santos, de 9 anos, estuprado e morto com requinte de crueldade por esse vagabundo chamado Suzy. Se trata de entender que, para exercer a profissão de médico, realmente, Drauzio, não precisa saber os delitos cometidos pelo paciente. Mas ali, Drauzio Varela não estava como médico, estava como repórter, fazia uma entrevista. Desta forma, as informações foram parciais, só contaram o lado da solidão, da prisão, romantizando e distorcendo a realidade daquele que era entrevistado. Não se trata do abraço de Drauzio Varela. Se trata que agora a Rede Globo tem um compromisso ético e moral de contar a real história de Suzy, pedófilo, assassino cruel, e pedir perdão à família desta criança morta em 2010. Se trata de não julgar a família de Suzy, que diante de tamanha barbárie preferiu condená-lo à solidão, numa tentativa de esquecer que aquele monstro um dia fez parte da sua ou daquela família. Se trata de não julgar a quem Deus levanta para visitar ou evangelizar os presos como mais cristão do que aquele que se revolta com a violência e a injustiça, principalmente contra aqueles dos quais Jesus disse: deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não se trata do abraço de Drauzio Varela, se trata de alguns que se acham perfeitos como Jesus, achar que podem abraçar o estuprador e assassino e consolar a família. Não, somente Jesus pode fazer isso. Nós, seres pecadores ilimitados em amor, temos que escolher que lado estaremos apoiando, e eu fico com o lado das vítimas. Se trata de desafiar você, que julga os que tais como eu sentiram repugnância daquela reportagem, daquele monstro que deu uma chance a Suzy. Sabe o que ele era? Ele era babá. Quando ele sair da prisão, deixa ele ser babá do seu filho. Não é lindo? O perdão não é maravilhoso? Eu não sou menos cristão porque eu sinto nojo de quem estupra e mata uma criança. É disso que estamos falando, é disso que se trata, senhor presidente. Deputado Celso Maldaner, Padre João, Pompeu de Matos, Ivan Valente, Gustavo Fruit, Fábio Trade, Benedita da Silva. Andou rápido, Benedita, tá vendo? Falei para Vossa Excelência que ia dar. Senhor presidente, ninguém votou na secretária especial de Cultura, Regina Duarte.
Regina foi nomeada pelo presidente da República. E como nomeada, ela exerce um cargo de confiança. E tendo um cargo de confiança, ela precisa compreender que isto define que as metas pelas quais ela vai trabalhar na sua Secretaria Especial de Cultura são as metas do governo, são as metas do presidente da República. Nós vencemos a guerra política, mas não vencemos ainda a guerra cultural. Por isso, eu quero fazer um apelo ao presidente Bolsonaro: escolha técnicos que já estão dentro da cultura, que têm a mesma visão que Vossa Excelência tem, antes que uma desgraça maior aconteça na cultura do Brasil. Deputado Gonzaga Patriota, um minuto. Meu querido presidente Marcos Pedro. Toda viagem que o presidente Jair Bolsonaro faz, fica uma latomia aqui tremenda. E dessa vez muito maior, porque a dor de cotovelo foi grande. O presidente foi recebido pelo Donald Trump na sua casa de veraneio e tratado ali, fechando negócios para o Brasil. E agora, senhor presidente, aqui ficam falando que o Brasil está numa crise afundado em desemprego, como se isso fosse desse governo. Na verdade, o legado do PT, senhor presidente, foi uma Petrobras quebrada, 14 milhões de desemprego. Na minha cidade, senhor presidente, na capital do meu estado, está sangria lá, um VLT de 2 bilhões que não funciona. No Rio Grande do Norte, um aeroporto agora que o deputado Girão acabou de dizer. Então, assim, deixar o caos. Eu acho que o PT, todos os membros do PT deviam ter feito, e aí quando eu digo PT, é o PT e sua área metropolitana, PSOL e adjacências. Deviam ter feito uma quarentena depois do desastre do governo que fizeram. Devia ficar um tempo refletindo sobre o buraco que deixaram o Brasil. As pessoas que estão tentando consertar, eles ficam o tempo inteiro atrapalhando e gritando. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ricardo Silva. Senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Bom, eu acabo de chegar ali do Conselho de Ética, onde eu e mais 12 colegas bolsonaristas estamos sofrendo um processo junto lá ao Conselho de Ética da Câmara, por questões, segundo eles, de quebra de decoro parlamentar. Pois bem, nós não roubamos, nós não matamos, nós apenas expressamos a nossa opinião crítica sobre o comportamento, sobre os procedimentos de nosso partido, que não é nenhum crime. Nós não podemos compactuar com aquilo que entendemos ser errado, pelo menos ser errado diante dos nossos eleitores. Principalmente eu que estou sofrendo essa perseguição política desde o início do ano passado, quando fiz as devidas denúncias junto ao Ministério Público sobre desvio de recursos públicos de campanha, falsidade ideológica eleitoral e formação de quadrilha. Sobre tudo isso, os noticiados envolvidos nesse crime lá no meu estado, em Minas Gerais, estão devidamente autuados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público. Logo, quem hoje afirma que esses indivíduos do partido cometeram esses crimes não fui eu. Então, por que eu devo pagar esse preço? Por que eu devo pagar o preço de ter falado a verdade? Eu não tenho culpa se o meu procedimento de denunciar corrupção, promessa essa feita em campanha e que eu defendo até meus últimos dias de vida política, atingiu não só o Laranjal mineiro, como também o Laranjal pernambucano. Eu não tenho culpa se esses senhores não sabem conduzir os recursos públicos, esses recursos públicos que são gerados a partir da contribuição dos cidadãos brasileiros, que pagam altos índices de tributação para pagar aqui não só os nossos salários, mas também com a manutenção dos partidos, e usar esses recursos em benefício próprio, em benefício pessoal. Hoje não é mais a Lê Silva que fala isso, hoje é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Então, nada mais do que está aparecendo, sim, é perseguição política.
Agora, uma coisa que me dói, uma coisa que me preocupa, é que tem parlamentar, não vou generalizar, porque aqui dentro tem muita gente boa que eu respeito, mas tem parlamentar que veio aqui e votou pelo afastamento da suspensão daquele deputado que está sendo processado por corrupção, por desvio de dinheiro público, com amplas provas dentro de um processo. Ele votou pelo afastamento de sua suspensão, mas que já se manifestou favoravelmente à condenação de outro deputado, pela cassação de outro deputado, pelo simples fato dele ter expressado a sua opinião em suas redes sociais. A sua opinião, uma charge. Essa aí é a situação que me preocupa, por inversão de valores com alguns colegas. Eu recomendo, não façam isso. O povo lá fora está acompanhando tudo que a gente está fazendo aqui dentro. Eles sabem, hoje tem aquele esclarecimento político bastante para saber fazer as avaliações. Quem deve nos julgar são os nossos eleitores, aqueles que nos acompanham. Muito obrigada. Deputado Zeca Dirceu. Deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Camilo Capiberibe. Deputado José Medeiros. Marcelo Freitas. Deputado Rodrigo Coelho. Deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. Estou mandando. E aí? Pode escrever? Preciso quatro. Presidente.